Uma pergunta interessante do pessoal de Servipeças de Carangola, Minas Gerais, quando você adquire um carro usado, é aconselhável a substituição da correia? Sim, porque você não sabe há quanto tempo que essa correia está no seu veículo. Então, vamos mandar um kit para esse pessoal. É interessante, no momento que você pega a sua correia, o seu carro velho, o carro seminovo no caso, você já efetuar a troca da correia sincronizadora para você não ter dor de cabeça, porque aí sim, a partir do momento que você troca, você tem o seu controle, você sabe quanto tempo que essa correia está ali montada. E quando você pega um carro seminovo, você não sabe. Agora uma pergunta interessante do pessoal do Senai de Ipiranga, aqui de São Paulo. Quais são as causas que geram ruídos em sistemas de correias Poli-V, menos substituído as polias? Pro pessoal do Senai, uma das causas que geralmente causam ruídos é o excesso ou a falta de tensão durante a montagem da correia. Se você monta a correia com excesso ou com falta, ela vai gerar ruído. Então, essa é uma das principais causas que gera ruído nas correias. Uma outra pergunta do pessoal de Tarumã, Autopeças, Camaquã, Rio Grande do Sul. Posso reaproveitar a correia do comando se ela virar? Não. De forma alguma você deve reaproveitar a correia. De forma alguma você deve reutilizar a correia, principalmente a do comando. As duas você não deve utilizar de forma alguma, por quê? Porque no momento que você aplica ela trabalhou, ela já esticou. Ela nunca mais vai voltar da sua forma normal. Aqui os telefones. Aqui os telefones que nós disponibilizamos. Tem alguma pergunta? Boa noite, é o pessoal de Sindirepa, de Minas Gerais. Qual a pergunta? É o seguinte. Alô? Oi. Alô? Oi. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Sobre o seguinte, ele falou que existe contaminação por água. Molhar a correia já diminui. Não, a água que eu digo é a água do radiador, tá? Não é uma água tipo água de chuva, esse tipo de água, ela não contamina a correia, tá? Só se você pegar uma inundação, no caso, tipo aqui de São Paulo, né? Você pega Aricanduva aí e pega uma inundação, aí sim, aí a gente fala para você trocar, que na verdade o carro nem vai funcionar depois que ela pegar essa inundação. Mas por água de chuva, ou você está passando, sei lá, perto de um rio, vai atravessar, esse tipo de água não dá nenhuma contaminação, tá? Agora, a água que eu digo é água de radiador, vamos supor, estourou o radiador, que é uma água contaminada, se você cai na roupa, essa água do radiador, ela rasga a sua roupa, é esse tipo de água que eu comentei. Água de chuva, água normal, não. Uma outra pergunta interessante do pessoal de Servipeças de Carangola, de Minas Gerais. Alguns mecânicos passam vela para a correia parar de chiar. Isso pode comprometer a correia? Muito. Pode comprometer muito a correia, pessoal. Pelo seguinte, a correia... Isso não deve ser feito de forma alguma, porque é igual eu comentei no início. Qualquer coisa, fora, igual um amigo perguntou do Sindirepa, fora a água de chuva, qualquer outro produto que não seja a correia em si mesmo, acontece isso. Acontece barulho e outra coisa. Quando você passa a vela na correia, ela é algo temporário, porque a vela vai acabar a vela, quando você chegar, rodou 500 km, já caiu. Agora eu vou falar com o Thiago da Dunhas Ferramentas, ele está no telefone. Alô, Thiago? Boa noite. Boa noite. Pode falar, Thiago, estou te escutando. Tem posição para montar a correia? Tem lado para montar a correia? Dentada? Não, então, seguinte, a pergunta do Thiago, para todos os amigos aí que estão nos escutando, é se existe uma posição para montar a correia dentada. A posição, não existe uma posição específica. O que nós recomendamos para o pessoal é o seguinte, eu vou mostrar aqui, pessoal, pedir para o pessoal focar aqui, para que a marcação... para que a marcação da correia esteja sempre voltada para si.
Porque aí fica mais fácil de você saber a forma que você montou. Esse é o que nós recomendamos, mas não existe uma posição correta para montar. Uma pergunta do pessoal da Altec, Centro Automotivo de Belo Horizonte, Minas Gerais. Se colocarmos uma correia cloroaeroplane no lugar de uma correia HNBS, podemos aumentar a quilometragem de troca? Não. Nós não recomendamos que você utilize uma correia cloroaeroplane no lugar da HNBR em condições alguma. Mesmo se você vai trocar a cada 30 mil, que é algo que o pessoal, os mecânicos e o pessoal se utiliza muito, até os próprios usuários se utilizam muito, mas nós não recomendamos isso. Temos mais uma pergunta por telefone. Boa noite. Boa noite. Nós somos aqui do ponto Alta Floresta, Mato Grosso. Boa noite, prazer em falar com você. E estamos com uma dúvida aqui com relação à aplicação da correia em polia dupla, correia individual. Certo. Então, respondendo a... Queremos saber se dá para aplicar aquela dupla emendada. Então, vou responder sua pergunta. O seguinte, aquela dupla emendada, você consegue utilizar sim ela em carro de passeio, mas conforme eu disse, só se for adaptação. Ela não tem problema para você utilizar ela em carros de passeio. Mas só se for adaptação, porque no mercado hoje não se utiliza dessa correia. Mas se você fizer uma adaptação e mudar todas as polias, porque as polias têm 2 canais também. Então sim, você vai conseguir montar essa correia. Agora uma pergunta do pessoal da Shop Diesel, de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul. Foi informado que a correia HNBR suporta o dobro de quilometragem das outras. É verdade? Para o pessoal da Shop Diesel, isso não é verdade. Ela dura mais porque é um produto, é uma matéria-prima que mais nobre do que o cloroneoplene, mas ela não dura o dobro que a cloroneoplene. Cada uma tem o seu tipo de aplicação. A de cloroneoplene não tem nada a ver com a HNBR, conforme eu disse. Tem uma pergunta do pessoal de Teixeira de Freitas da Bahia. Explique as mudanças de temperatura, as correias importadas feitas para lugares frios podem usar em lugares mais quentes. Então, o pessoal de Teixeira de Freitas da Bahia é o seguinte, a correia tanto lá nos lugares mais frios quanto aqui no Brasil, que é um país tropical, elas são feitas em HNBR, que a HNBR resiste mais temperatura. Indiferente se ela é feita no frio aqui, tipo, nós como todos os outros, nós temos as correias HNBR. A mesma matéria-prima que utiliza aqui no Brasil é a mesma utilizada na Europa, em lugares com em temperaturas mais baixas. Pessoal, referente a correias, uma dúvida que está muito para o pessoal aí, as correias HNBR e correia de neoplane. As correias de HNBR, eu vou explicar novamente para o pessoal, as correias de HNBR elas aguentam mais temperatura. Por este motivo, que elas nos veículos mais novos são utilizadas as correias de HNBR. No caso de cloroneoplane, elas eram utilizadas nos carros mais abertos. Você pega os Monzas, os Corsas, essas correias são mais abertas. E por esse motivo, essa correia ela aguenta menos temperatura devido à ventilação até no próprio sistema dela. Então aqui nós gostaríamos estamos finalizando essa palestra com o pessoal. É um prazer imenso estar aí falando com todo o Brasil. Gostaríamos de agradecer muito o pessoal que nos deu a oportunidade aqui.